feito o Jorge Jesus. O Jorge Jesus provocou uma revolução dentro do campo no futebol brasileiro. Não dá para dizer que os times conseguem hoje repetir o que o Flamengo dele fez. Mas ele mostrou naquele ano... Até o técnico Tite falando depois do jogo contra o Flamengo, do jogo do Flamengo no fim de semana, né, contra o Atlético Goianiense. A gente usa essa declaração do Tite de gancho aqui para o assunto. Qual briga promete mais? A gente está vendo aqui o Campeonato Brasileiro depois de 20 rodadas, né? Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo são os 6 primeiros. No detalhe ali, os times com um jogo a menos. E os 6 últimos. Gostou do fantasminha, professor? É o fantasma dela. Ele gostou do fantasma, não gostou foi de quem está na lista do fantasma. Corinthians é o 15º. O fantasma é preto e branco. Olha lá, é um olímpico. Vitória, Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. Esse é o problema, né? O fantasma ser preto e branco. Vamos lá, senhores. O que vocês acharam da declaração do Tite sobre esse achatamento aí do campeonato ou da tabela do qual o Tite enxerga, pelo menos desde 2016 para cá, ele toca nesse ponto aí. Tá mais equilibrado do que nos últimos anos, em 2024, o campeonato? Olha, Matheus, eu para poder assegurar isso, afirmar isso, eu teria que ter acesso aos números, assim. Até teria acesso aos números, mas eu não tive tempo de parar para fazer essa pesquisa em cima do que o Tite falou, para comprovar isso na prática. É fácil você comprovar na prática, basta você pegar a pontuação, né, dos times até 2016 e depois de 2016. Mas olhando para o campo, a gente sente, sim, né, que é um campeonato em que você tem uma disputa num nível muito mais parecido dentro de campo, né? Você vê times que, teoricamente, não fariam muito barulho no campeonato, conseguindo resultados surpreendentes, muitas vezes. E não só quando, às vezes, não conseguem ganhar o jogo, mas conseguem elevar a disputa para um nível de exigência muito alto contra equipes que, teoricamente, né, teriam facilidade para ganhar. A gente viu no final de semana o Vitória ganhar do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Não é comum isso. E o Vitória não vem fazendo uma grande campanha. Esse mesmo Vitória, no meio de semana, quase segurou o Flamengo. O Flamengo fez um gol da vitória, né, do triunfo, nos últimos minutos lá no Barradão. E é um time que faz uma campanha bem inferior. Então, talvez não esteja essa afirmação do Tite exatamente na pontuação, que não me parece assim muito diferente. Não é. A pontuação não é muito diferente dos anos... Não é, né? Dos últimos anos para cá. Só que mais no desempenho. A diferença do líder para o 17º ou do 4º, 5º ali para o 16º. Mas eu acho que a ideia dele não foi essa. Mais no desempenho. A ideia dele não foi essa, acho que não foi a questão da pontuação, e eu concordo com a afirmação do Tite. A gente está sempre aqui, né, com um olhar muito crítico para o produto do que é o futebol brasileiro. Falamos ontem sobre o gramado. A gente sempre está aqui para criticar a arbitragem, mas eu acho que em nível de jogo, o futebol brasileiro evoluiu. Tecnicamente, por conta do investimento, aí você tem o fator SAF, você tem o fator de clubes estruturados, como por exemplo Flamengo, Palmeiras, tem capacidade de investimento, e aí jogadores melhores acabam sendo atraídos para esses respectivos projetos. E eu acho que também na parte tática a gente vê boas ideias em campo. Por exemplo, o Atlético Goianiense. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Do ponto de vista de resultado, é uma péssima campanha. Mas se você for analisar alguns enfrentamentos do Atlético Goianiense, ele competiu. Ele empatou com o Bahia. Ele deu trabalho para o Botafogo, perdeu por 1-0. Contra o Flamengo, ele teve alguns bons momentos dentro do jogo. O Flamengo foi superior, né? Se você analisar a partida inteira. Contra o Palmeiras no Allianz, apesar do 3-1, pega o primeiro tempo do Atlético. Foi superior em alguns momentos. Então, acho que o Tite ele fala sobre isso. Equipes que não têm, né, muito orçamento, não têm um elenco poderoso, conseguem elevar o nível de confronto. Então, assim, não são jogos fáceis. A gente não está vendo, por exemplo, o Flamengo metendo 6-0 em uma equipe. Até fez 6-1 no Vasco. Mas isso não tem sido muito constante dentro do campeonato. Acho que a ideia dele é essa e eu concordo. Eu vejo uma evolução, sim. A gente está sempre aqui criticando muito, mas acho que... Eu vou pontuar uma coisa. Você citou alguns elementos aí para justificar, e eu concordo com todos eles, né? O futebol
dentro de campo dos clubes brasileiros melhorou nos últimos anos. É só olhar as competições continentais, né? Mas aí a gente pode justificar isso muito pelo investimento. Pela financeira, parte financeira. Mas eu acho que tem uma questão aí. Você pode concordar ou não. Efeito Jorge Jesus. O Jorge Jesus provocou uma revolução dentro do campo no futebol brasileiro. Não dá para dizer que os times conseguem hoje repetir o que o Flamengo dele fez. Mas ele mostrou, naquele ano de 2019 com o Flamengo, que era possível jogar um futebol melhor, coletivamente falando. E a partir daí os clubes começaram a buscar esse futebol. Então o Tite não viveu isso mesmo, porque o Tite estava na seleção. Eu concordo muito com o que você está falando. E aí na esteira dele vem outros, como o Abel. E aí essa busca agora por nomes qualificados, que vem ou da Argentina, isso já existia antes, mas o sarrafo subiu ali. Ele chegou e mostrou, dá para fazer mais do que o Brasil tem feito. E a partir daí todo mundo começou a caminhar nesse sentido. E aí subiu o futebol como um todo. Desculpa, professor. Tentar todo mundo tenta, né? Do primeiro ao último. Isso não é de agora. Eu lembro no ano passado que o Abel até brincava, o meu queridinho era o América, que foi o último. Um América que fazia gols, um América que atacava, mas jogava como jogava nunca, bem, e né? perdia como sempre. Ele atacava bem e defendia mal. Da primeira à última rodada. Primeiro jogo do América contra o Fluminense. Algo mais amplo. Né? Então, claro que ao longo do campeonato também você vai percebendo que está rebaixado, as coisas mudam. Mas o América era um exemplo disso. Eu acho que o Tite... Aí tem um contexto essa entrevista, né? É uma entrevista coletiva logo depois que ele, agora líder, e naquela rodada brigando pela liderança, enfrentava o último colocado. Então, acho também que ele fala muito mais de desempenho do que de resultado. Até porque eu não vejo no bloco de baixo ninguém com condição nenhuma de passar ao longo do campeonato para integrar o bloco de cima. E não acho que ninguém do bloco de cima, em algum momento do campeonato, vá para o bloco de baixo. Nem o Fluminense? Então, agora... De cima para o Fluminense é demais, por conta da matemática. Até tem potencial. Mas, para ele alcançar o grupo de cima, alguém de lá de cima tem que entregar o ouro. Não acredito. Então, equilíbrio também nem sempre quer dizer qualidade. Eu acho que existe esse equilíbrio, mas existe uma certa polarização entre aqueles que vão disputar título e aqueles que vão brigar para não cair. Isso me parece claro. E eu acho que está cada vez menor o grupo de times que vai disputar título, né? Nos últimos anos a gente tem visto isso. Claro que agora entraram outros atores nessa peça aí. A gente está começando a ver o Botafogo que entrou a partir do ano passado, o Bahia que tem crescido, o próprio Cruzeiro que está são três times, né? recolocando numa condição de porque ele não vinha brigando. São três times. Mas quem tem brigado nos últimos anos, Flamengo, Palmeiras e Atlético. Exato. Na prática. Esse ano, do ano passado para cá, outros atores estão entrando. Se a gente forçar a barra, Flamengo e Palmeiras, né? Porque o Galo... Uma vez, mas 6 anos. Mas esteve sempre ali perto brigando. Claro. Deixa eu só trazer os números aqui, até a produção colocava... Depois eu queria só pegar um negócio que o Eugênio falou do Jorge Jesus, que eu acho muito importante. Em 2016, o Palmeiras era líder depois do primeiro turno, ali a 20ª rodada, como a gente está hoje, com 39, e o Figueirense era o 17º com 21, uma diferença de 18 pontos, né? Esse ano o Flamengo tem 40 e o Vitória é o 17º com 18, uma diferença de 22 pontos. Então, assim... É maior, mas são 4 pontos de diferença, vai em relação ao campeonato de 2016 para o campeonato de 2024. E nesse período, nesse inteirinho aí, a diferença também se mantém nessa casa dos 20 pontos. Então, acho que os números realmente não mostram um achatamento, como sugere o técnico Tite. Do ponto de vista, a gente tem que olhar mais para o campo, como vocês estão fazendo. Eu acho que a questão do rendimento, o Tite ele é muito focado a isso, ele sempre fala sobre isso, só que se você for analisar a tabela, clubes pesados, com jogadores pesados, brigando lá embaixo. Fluminense, Grêmio, Corinthians, Internacional, que tem jogos a menos. O Vasco agora deu uma... Será que ele está englobando isso também, nesse achatamento, nesse equilíbrio? Pode ser. Olhando ali para baixo, falando, tem Grêmio, tem Fluminense, tem Corinthians. O que ele quer dizer, com razão, é que não tem jogo fácil. E não tem mesmo. Esse é um campeonato sem a famosa galinha morta. Vai falar, são 3 pontos. E quando você fala, quebra a cara. O Bahia perdeu para o Cuiabá em casa. O Atlético Goianiense vendeu caro essas derrotas para a gente, como Palmeiras e Flamengo. Alguns grandes começaram a cair dos últimos anos para cá, especialmente de 2016, quando o Tite faz esse recorte. Times que
Em 2016, por exemplo, o Inter, tem Santos, times que não tinham caído antes. Cruzeiro. Inter, só sobraram o Flamengo o Grêmio, e o São Paulo. O resto todo mundo caiu. Se o Brasil fizer um trabalho competente... Flamengo e São Paulo, né, professor? Flamengo e São Paulo. Para melhora de gramado e de arbitragem... Como? Melhora de gramado e de arbitragem, a Liga vai ainda para outro nível. Eu já vejo uma evolução. Agora, um ponto que o Eugênio traz do Jorge Jesus... Mas não é fácil, né, dona? Não, precisa de competência e trabalho sério e profissionalismo. E gestão, algo que não existe no momento. Quando o Eugênio traz o negócio do Jorge Jesus, eu concordo muito. Aquele time do Flamengo, 2019, foi um dos melhores times que eu já vi na minha vida, aqui no futebol brasileiro. Eu acho que, desde a saída do Jorge Jesus para cá, eu não vi nenhuma equipe conseguir uma imposição igual àquela. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê um movimento dos clubes tentando um padrão de nível europeu aqui. Eu digo de ideia de jogo. Porque aquele Flamengo, ele valorizou mais o coletivo, né? Coletivo. O tático. A parte tática era muito apurada, muito afiada. Aquele Flamengo, ele tinha ferramentas para sair de uma pressão, para construir o seu jogo em posição com posse de bola. Quando precisava ser mais direto e vertical, ele tinha essa capacidade. E o principal para mim, que para mim é o legado principal, e é um marco no futebol brasileiro isso. O torcedor que não é flamenguista pode estar falando, mas é verdade. O perde e pressiona daquele time foi um marco. O nível de intensidade que ele colocou e, para mim, era a chave do sucesso daquele time foi um marco. Foi um marco no futebol brasileiro. Depois daquilo ali, a gente viu clubes tentando buscar algo semelhante, principalmente na ordem da intensidade do jogo. O Abel Ferreira, por exemplo. O Abel Ferreira é fundamental nisso. Fundamental. A história dele é uma história muito mais longeva no Palmeiras, é de aumentar o nível da exigência tática. O físico é óbvio, né? Ele exige muito do aspecto físico do time dele, mas taticamente, do planejamento tático, da planificação de jogo, isso força todo mundo a tentar acompanhar. E aí joga o futebol para cima. E aí outros nomes vão aparecendo e tal, e você vai vendo. E aí, os brasileiros e tal perderam espaço, porque vieram muitos argentinos, então a gente vai buscar os argentinos, né? Por exemplo, o Milito está hoje no Atlético, outros já passaram e outros estão por aí ainda, mas quando chega o Sampaoli também traz novidades, traz ideias e tal, e aí o futebol vai ganhando, o futebol brasileiro de clubes, vai ganhando uma cara cada vez mais de entender a necessidade de você ter um planejamento tático, de obedecer melhor esse planejamento tático, de criar padrões de funcionamento para os times, e isso eleva a qualidade e acaba fazendo com que o nível seja mais parelho dentro de campo. Todo mundo é obrigado a subir, senão morre. A sequência Quem Jesus, não sobe, morre. Jesus e Abel foi fundamental nisso. Eu reputo o grande problema da questão dos técnicos brasileiros, desse vácuo de uma geração, porque a gente passava décadas naquela história de bola do craque. Joga no craque que o cara funciona, toda a perspectiva de Copa do Mundo, até recentemente era isso, era o Neymar, antes era o Pelé, embora bem acompanhado, e esses técnicos quebraram isso. Aliás, para jogar futebol atualmente, tem que ser assim. Não dá para você ignorar essa questão da tática, pela qual você pode até equiparar forças. A gente fala do Atlético Goianiense, do América, desses times que fazem jogos duros por quê? Porque são organizados também. Tem esse pensamento. Acho que é um pensamento até tardio no futebol brasileiro. A gente perdeu muito tempo aqui achando que ia resolver as coisas na base da individualidade e, com isso, teve o atual gap de técnicos. A gente não. Por isso que eu gosto muito do Fernando Diniz, porque eu vejo nele essa preocupação com ideias, outros também as têm. Mas nele está muito concentrada essa questão de que a filosofia dele é ter ideias. Ideias que dão certo, dão errado, ganham Libertadores, perdem jogos, tem críticos, mas são ideias. Nós precisamos de ideias. Elas já foram mais resistentes aqui no futebol brasileiro, né? Essas ideias. Resistentes no que sentido? Do Diniz? Isso, com o Diniz, com novas ideias, com as de técnicos estrangeiros, portugueses ou argentinos, enfim, que são os que, né, mais trabalham aqui. Acho que a gente olha ali para 2019, 2020, o futebol brasileiro, no geral,
torcedor, jogador, dirigente, imprensa, eu acho que todos eram mais resistentes a essas ideias do que hoje. Sim, você tem muito menos gente hoje na discussão defendendo essa ideia da bola no cara que o cara resolve. Há quanto tempo a gente não ouve isso em discussões? Não, então assim, vou organizar a defesa e o ataque é o improviso. Exatamente. A gente ouvia muito isso, né? Não, passou do meio de campo, aí é o talento. Hoje é tudo organizado. Né? A seleção brasileira, não sei se vocês concordam, mas ela é o técnico que está lá hoje trabalha um pouco nessa linha, né? Por isso ele ficou 2 Copas. Né? Ele ficou 2 Copas. Que técnico com as ideias ele ficaria 2 Copas anteriormente? O cara caía, não ganhava uma e iam botar outro qualquer. E os técnicos que pensavam taticamente, eles eram muito criticados. Dorival, tá falando do Dorival. Ah, do Dorival. Do Dorival. Esse é do Tite. Mas o Dorival também é um exemplo disso. Os técnicos hoje são muito... O próprio Dorival já deu declarações nesse sentido, né? De que o talento se sobressai na frente. Sim, né? O talento ainda se que com uma organização. dentro de uma situação coletiva. Isso até o Guardiola fala, né? Que o talento sobressai. Só que não dá para você dar uma liberdade completa sem uma forma de atacar. Você tem que ter um caminho para atacar de organização. Cabe ao técnico entender as características e qualidades dos seus jogadores para encaixá-las dentro de um sistema que possa explorar o que cada jogador tem de melhor. O Ancelotti faz isso perfeitamente. O Ancelotti... O mestre. Eu uso aqui, eu gosto de usar a palavra, é um artesão do futebol. Porque ele não define assim, meu time vai jogar assim, você se encaixa. Não, ele vai construindo o time, moldando o time dele, conforme as características das peças. O Tite foge um pouquinho dessa linha, né? O professor falava do Tite, até, né? Eu tinha pensado no Dorival, o professor puxou o gancho do Tite. Acho que ele foge um pouquinho dessa linha, né? Acho que ele tem um sistema mais... De adaptar os jogadores às funções que ele precisa. Exato, exatamente. Mas as coisas não são excludentes. A gente falou do Flamengo do Jorge Jesus aqui, da importância tática, do perde e pressiona, e ele nunca ceifou talento nenhum. Não, de jeito nenhum. Todo mundo era talentoso ali, Bruno Henrique, o próprio Gabigol, que me surpreendeu. Quando chega o Jorge Jesus, eu fico pensando como é que o Gabigol vai entregar o que o Jorge Jesus quer, uma vez que na Europa o Gabigol não deu certo com mais de um técnico, justamente por isso. E o Gabigol funcionava perfeitamente. Mas uma das coisas que ele conseguiu fazer, e o trabalho é excepcional por causa disso, é também de trazer todo mundo para dentro da ideia. Ele fechou aquele time, todo mundo vai... Eu quero que você faça isso. Aí ele tinha aquele jeito, tem aquele jeito dele, né? Que funcionou muito no Flamengo, de ser o cara que cobra, mas ao mesmo tempo dá um abraço. Que briga, mas que briga... Que é o jeito do Abel também. Que briga em público. Não, mas é que ele brigava com os jogadores. Tá mal, Arão. Tá mal, Arão. Mas assim, é aquela bronca no sentido de que, pô, eu tô contando... O Rafinha na beira do... Eu fiz o Bola da Vez. Teve muita briga, eles já falaram interna lá. Mas era briga, assim, pra fazer melhorar. Eu fiz o Bola da Vez com o Rodinei, que trabalhou com o Jorge Jesus. Ele falou muito sobre esse estilo do Jorge Jesus, que ele chegou com o pé na porta. O primeiro treino era pancada, era bronca, e acima do tom, acima do que ele estava acostumado, todo mundo ficou um pouco assim. Só que com o tempo ele vai encantando, porque ele prova que ele sabe muito, ele mostra o caminho, o que o atleta tem que fazer, e você vê, por exemplo, o Arão. Foi um que tomou o Tamal Arão. Muita pancada, muita bronca no início. Olha o jogador que ele se tornou dentro daquele Flamengo. Uma peça fundamental. Então, assim, quando o atleta vê que o técnico é competente, que ele pode usufruir dessa ideia, né, desse ensinamento, compra a ideia, não tem jeito. E ele conseguia fazer muito bem isso. A mesma mão, né, que dava... Bate e acaricia. Que batia, né? Óbvio que eu estou aqui, né? Acariciava também, né? Acariciava. Ele conseguia também trazer esse atleta e encantar dentro de uma ideia. Olha o Gerson, como é que se tornou um jogador fundamental com ele. E a gente está vendo de novo essa versão do Gerson, né, com o Tite agora, de um cara muito comprometido, que pressiona, que briga muito também sem a bola. Então, é muito desse trabalho do encantador que o técnico tem que fazer. O técnico, além de ser um cara com muito conteúdo na parte tática, né, que vai melhorar o atleta, ele tem que ser um gestor de humanos, né? Ele está trabalhando no dia a dia com um grupo de 30 jogadores. E tem aí uma questão geracional, né? Os jogadores atuais, eles são muito empíricos nesse sentido. Se eles veem que a coisa dá certo, você não precisa mais de grandes palestras. Ele se convence. O jogador hoje pergunta como é ele dá treino, que tipo de treino ele dá. O jogador é crítico em relação a treino. Não é aquele jogador de outros tempos também, não faz muito tempo. A gente fala muito do Vanderlei Luxemburgo, né? A relação que ele tinha com os jogadores de outra época
É outro momento. A exigência do atleta hoje é de que ele Hoje tenha uma é- compreensão de jogo. É, Que exatamente. ele possa fazer a interpretação do jogo, a leitura do que ele tem que fazer, as decisões que ele tem que tomar dentro do sistema. E isso, é claro, se você tem um grupo que não confia no que o seu comandante está passando, não acredita naquilo, a tendência é que não vá para lugar nenhum mesmo. Esse assunto é muito bom, porque se der, a gente fica aqui falando por 3 horas. Você tem hoje uma resistência do público, acho que isso já melhorou. Muito a questão dos termos utilizados dentro do futebol. Mas se você for conversar com técnico de base, escutar jogador de base, o jogador hoje, na base, ele já está sendo moldado Assim, utilizando esses termos, né? Então, assim, ele está acostumado já com o técnico